Fala pessoal, beleza? Nesse quarto vídeo, na verdade, a gente vai continuar então o processo de criação da nossa API utilizando o microframework Lumen. E aqui só para relembrar o que a gente já fez, a gente já criou as nossas rotas, né, que são os nossos endpoints. E esses endpoints eles chamam métodos dentro do nosso controller, que é o Cars Controller. E feito isso, a gente tem também esses métodos, eles estão bem simples, eles simplesmente estão retornando algumas informações, como por exemplo o ID, no caso de quando tem um parâmetro, e também o post, que é os dados que a gente envia, né, em alguns métodos, como é o caso do update e do store. Feito isso, a gente vai criar então agora o nosso model, que vai ser o nosso arquivo que vai fazer acesso ao nosso banco de dados utilizando o nosso Eloquent do ORM, que é o ORM, né, do Laravel, que está incluso no Lumen também. O nosso model a gente vai criar ele dentro da pasta app. No caso aqui a gente vai criar uma nova pasta chamada models, e dentro dessa pasta a gente vai criar o nosso primeiro model, que é o cars no caso. Bom, com essa classe criada, então a gente vai primeiro, né, determinar o nosso namespace dessa classe para a gente conseguir fazer o carregamento inteligente, né, no Lumen. Então vamos carregar ele. Depois do namespace, como a gente vai utilizar o Eloquent, então a gente precisa carregar também o ORM aqui para dentro. Senão não vai dar certo, né, essa parte de utilizar o Eloquent no nosso model. Então vamos carregar ele para cá também. E depois que a gente carregou ele, a gente vai estender do model do Eloquent, porque assim a gente vai ter todos os métodos, a gente vai poder utilizar os métodos dessa classe model, estendendo dela. Então essa classe cars vai herdar esses métodos e a gente vai conseguir utilizar. Bom, e aí feito isso, tem algumas configurações importantes que a gente tem que fazer em um model quando vai utilizar o Eloquent, que, por exemplo, o primeiro deles é determinar qual que é a tabela do banco que faz referência a esse model. Então a gente vai setar aqui o nome dessa tabela, que no nosso caso é cars. Depois disso a gente vai criar um outro atributo que se chama fillable, e esse atributo ele vai determinar para o nosso Eloquent quais que são os campos que vão vir no nosso post que realmente tem que ser inseridos no banco. E isso vai evitar diversos problemas, como por exemplo SQL inject, porque tudo que não tiver determinado aqui, ele vai simplesmente ignorar. Então eu posso criar todas as nossas colunas, né, do nosso model, da nossa tabela. Tem que setar todos eles aqui, no caso é date. Outra informação, lembra que lá no início, no segundo vídeo, a gente determinou que o date, a coluna date do nosso banco, mesmo que seja ano de um carro, a gente botou como date porque eu queria mostrar os caches, que os caches são as conversões automáticas e inteligentes, digamos assim, que o Eloquent ele faz nos dados que tu quiser. Aí por isso que eu criei um campo com o tipo date para que eu conseguisse demonstrar isso na prática, né? Então a gente pode fazer um cache e toda vez que a gente fizer uma consulta utilizando esse model, ele vai converter o campo de acordo com a configuração que a gente fez aqui. No caso, a gente vai botar que ele vai converter do tipo date, que está setado no nosso banco, para timestamp. Porque isso, timestamp em API é um padrão, então é nada melhor do que utilizar esses padrões, né? Padrões vieram mesmo para todo mundo utilizar e padronizar os códigos em PHP. Então, aqui outra informação importante que a gente precisa fazer é desabilitar os timestamps. Por quê? O que são esses timestamps? Quando a gente utiliza o Laravel e o Lumen, você tem a opção de utilizar os migrations. Migrations, quando você utiliza, é uma forma mais fácil, né, de fazer o controle de versão da base de dados. Nesse exemplo, a gente não vai utilizar o migrations, então é importante que a gente desabilite isso, porque quando utiliza o migration, quando você cria uma nova tabela, ele cria colunas, as colunas do tipo create add,
update add e delete add. Essas colunas que ele cria são as colunas sempre que tem alguma alteração naquele registro. Então ele sempre guarda de uma forma inteligente essas informações de forma de um histórico, né? Então, como a gente não tem essas colunas na nossa tabela, nós precisamos desabilitar isso para não dar problema. Feito isso, a gente pode criar os nossos primeiros métodos, que vão ser os nossos... Na verdade, a gente precisa então incluir esse módulo que nós criamos dentro do nosso controller para poder utilizar então os recursos do Eloquent para listar, inserir e alterar registros no banco de dados. Então, o primeiro procedimento que a gente precisa fazer, né, obviamente, é carregar esse módulo. Então eu vou usar card models. Depois disso, nós vamos criar aqui um atributo que vai ser do tipo private para utilizar somente dentro dessa classe. A gente vai fazer então o load desse módulo, né, cars. Nós vamos utilizar de novo a injeção de dependências. Então nós vamos utilizar models cars e aqui a gente vai dar um this em model. Vamos setar então esse atributo com o cars, que é o registro que vem a nossa injeção de dependência. Feito isso, nós podemos então vir para o nosso método all. No método all, nós vamos criar então primeiro uma variável. Essa variável cars, ela vai receber a nossa consulta do banco model. E junto com o Eloquent, nós temos um recurso que é o all. O all ele vai retornar todos os registros do banco de dados. Então, para ficar fácil de visualizar, nós vamos utilizar um outro recurso do Laravel, do Lumen, que é o response JSON. E aí ele já vai retornar para a nossa requisição em um JSON com os registros do banco de dados. Então o response também é um recurso que eu expliquei lá no meu vídeo no canal, que eu falo sobre o REST e RESTful. Então é importante você dar uma olhada também, caso não tenha assistido, que lá eu falo sobre o request e response. Então ele traz esse recurso, né, de retornar já um JSON com o registro do banco, simplesmente retornando os registros aqui como parâmetro, e o JSON já vai converter então tudo isso para retornar um JSON. Então agora no get é a mesma coisa, só que a diferença é que no get nós vamos ter um ID. Então a gente precisa determinar o ID, e aqui a gente pode usar o método find. O método find, passando o ID como parâmetro, ele vai retornar exatamente aquele registro que tem o ID que a gente passou para ele como parâmetro. Então aqui a gente determina car. No store, o store, lembra que aqui eu comentei que no request a gente tem todas as informações que foram enviadas para o post. Então com o store simplesmente a gente pode utilizar esse all, continuar utilizando ele, mas a gente vai utilizar um outro método que é o this model, e aqui a gente tem o create. No create a gente simplesmente passa então todos os dados do post e ele já vai fazer a inserção no banco, e ele vai retornar esse novo registro depois da inserção. O método create, além de precisar o parâmetro que é um array, né, com as informações que vão ser inseridas, ele tem como resposta o novo registro, o array do novo registro, juntamente com o seu ID. Então a gente pode utilizar também return response JSON, e aqui a gente vai passar o car. No update, mesmo esquema, só que no update tem uma particularidade, que a gente precisa primeiro carregar o registro o qual a gente vai fazer a alteração. Então o primeiro passo é a gente buscar o registro, né? A gente tem que buscar ele usando o find que eu mostrei antes. No find a gente vai passar o ID. Depois disso a gente pode utilizar o próprio car. Vamos facilitar aqui a nossa vida e vamos fazer assim, ó. Vamos simplesmente deixar assim, e aqui a gente pode passar o update, e aqui como parâmetro nós vamos passar o request, que é a informação do post, né, o array do post que está vindo aqui. E depois disso
ele vai retornar um true caso deu certo. Então a gente precisa da mesma forma usar o response JSON, e o response JSON a gente vai passar aqui então um char. E por último o nosso destroy. Destroy é a mesma coisa do update, a gente precisa primeiro carregar o registro do banco. Então vamos utilizar o find de novo. Vamos utilizar aqui também o mesmo recurso do delete. E no delete a gente vai passar o parâmetro vazio no caso. E depois por fim, caso isso aqui vai dar certo, claro, se der erro ele vai retornar um exception. Mais para frente a gente vai aprender a tratar esses exception de uma forma mais clara. Mas aqui a gente vai passar um null, porque se removeu não tem mais registro, então a gente pode retornar como null nesse caso. Bom, então feito isso a gente pode testar. Então a princípio é para estar funcionando. Vamos voltar aqui no nosso post, né? Postman. E aqui no primeiro caso nós vamos buscar todos os registros no nosso banco. Pronto, ele retornou tudo. No segundo caso a gente vai buscar um registro específico. No caso vamos buscar o de D3. Buscou, perfeito. Agora a gente pode trabalhar com um post. No post eu vou botar aqui Gol vermelho. Em descrição, Gol novo da cor vermelha. Vermelha. Pronto. E aqui então o nosso verbo está correto. Post também. Já está tudo certo. Então eu vou inserir essa informação. A princípio retornou o registro, como eu comentei antes. Ele retornou o novo registro juntamente com o seu novo ID. Então vamos dar um get agora para ver se ele vai retornar. Claro, tem que trocar aqui porque eu fiz a alteração, né? Então eu vou buscar, ó, pronto, o novo registro está aqui e o ID dele está correto também. É importante observar isso aqui, ó, o date. Lembra que no banco a gente tem do tipo date, que deveria ser ano, mês e dia. E aqui a gente já está com o cast, e o cast ele está transformando já para timestamp. Então agora a gente pode testar a alteração. A alteração eu vou alterar o registro 5, que foi o novo. Agora vamos trocar o gol vermelho para gol azul. Vamos trocar aqui, deixa eu vir aqui, vou pegar o post para facilitar. Vou copiar esse cara aqui, vou jogar no put e vou trocar para azul. Então o nosso ID 5 agora tem que virar gol da cor azul. Ó, aqui deu um erro, vamos ver qual que foi o erro. Ele está dizendo que... Ó, eu esqueci do S no response. Então vamos observar aqui, store response. Acho que estava certo até. Não, na verdade não é ali, é aqui, ó. Response. Pronto. Agora testar. Pronto, agora ele retornou true. Vamos ver aqui se ele realmente alterou. Pronto, agora o gol virou das cor azul, não é mais vermelho. E por último, a gente pode testar então a deleção. Eu vou utilizar o mesmo ID, que é o ID5. Vou executar, ele retornou vazio. Vamos ver se está certo. Tem que sumir o último registro. Pronto, sumiu o último registro. Bom, então para esse vídeo era isso. Porque só relembrando, a gente então criou um nosso model e fez, usou esse model junto no nosso controller. No próximo vídeo a gente vai ver como tratar as respostas e como fazer... no próximo vídeo a gente vai focar mesmo nas respostas. E no outro vídeo eu vou trazer como fazer o tratamento de erros. E eu estou planejando ainda no último vídeo a gente fazer uma refatoração nesse código, para melhorar um pouco os conceitos, porque aqui é importante observar que a gente está fazendo a utilização do model dentro do controller. Mesmo que na arquitetura MVC alguns autores dizem que dá para fazer isso, mas não é a melhor forma. O ideal mesmo é ter uma camada de persistência ainda, que seria no caso a gente utilizando os services repositórios. Então eu estou pensando no último vídeo em trazer essa questão aí, mas vamos lá, vamos continuar e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.